Olá, família Concria! O que fazer com as crianças em casa em tempos de pandemia? Uma pergunta que a gente se faz toda hora e aí a gente fica assim, meu Deus, eu já não aguento mais, um ano! E a gente tenta de tudo e às vezes não consegue, aí vem crise de ansiedade, enfim, um monte de coisa, mas calma, porque as dicas que eu vou trazer aqui hoje são dicas muito úteis, práticas e que se foram boas pra mim, eu tenho certeza que vão ser boas pra você também, porque só quem tem filho sabe do que eu tô falando, gente, como que é desafiador a gente manter esse equilíbrio aí dos pratinhos em casa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e vem comigo. Dica número 1, colocar a rotina de estudos em dia. Sim, por quê? Porque, gente, a gente está vivendo um lockdown, um isolamento, uma quarentena, mas não são férias. Então é importante que a criança entenda que não é porque ela está em casa por mais tempo que ela não vai estudar, não vai ler nada, não vai colocar as tarefas em dia. E aí como que a gente pode ajudar os nossos filhos a colocar essas tarefas em dia? Eu acho que é importante estabelecer horários. Cumpriu o combinado, cumpriu o horário, leu a tarefa, fez o dever, aí beleza, vai ver o jogo, vai descansar, vai brincar, vai ver o celular, porque eles querem, eles precisam, né? Principalmente os mais velhos, eles gostam, né? Não tem como tirar. Mas assim, tem que estabelecer regras, né? Isso é muito importante. Uma coisa que eu acho legal também é que na internet tem tantos jogos. Então agora é colocar a rotina, colocar os combinados. E se você tem dificuldade, talvez até de acompanhar seu filho em alguma matéria, alguma disciplina que ele está aprendendo na escola, vá no próprio YouTube, gente. Tem tanto canal aí de educação infantil, de educação, de aula de matemática, enfim, tem jogos, né, educativos. Então é só pesquisar que você vai encontrar. Dica número 2. Diante de tudo isso que a gente está vivendo, é muito importante a gente manter o equilíbrio e a saúde emocional das crianças. E as crianças precisam muito de brincar e de gastar energia. E em casa, como que a gente pode fazer isso, né? Sem enlouquecer, sem surtar? Aqui no canal eu já fiz um vídeo com circuito motor para fazer em casa. Se você não assistiu esse vídeo, então eu vou deixar aqui em cima nos cards. Você vai lá depois que acabar esse aqui e assista. Por quê? São atividades simples que você pode fazer o próprio circuito com o que você tem na sua casa, com os objetos que você tem, para fazer a criança gastar energia, porque ela precisa gastar energia. E aí você vai ter um momento aí de 10 minutinhos que, se você separar do seu dia, do seu home office, não vai fazer tanta diferença. Então eu acredito que vai fazer mais diferença na vida do seu filho, né? Porque você vai tirar 10 minutinhos. Eu estou fazendo esse exercício até comigo mesma, de estabelecer dias e horários para eu me dedicar exclusivamente a eles, porque se a gente deixar, a gente cai na roda da loucura de trabalho e de casa e acaba não tendo tempo para essa diversão, né? Momentos em família são muito importantes. Alguns exemplos: eu assisti um filme maravilhoso que é O Dia do Sim, em inglês é Yes Day, tá na Netflix. Se você não viu, assista, é um filme para ver com a família, é muito legal, muito divertido, eu super recomendo. If there's one thing I've learned from being a mom, it's that parents and kids always disagree on one thing. No! Rules. But saying no 50 times an hour? No, absolutely not. Nope on a rope. It's part of the job. But all of that is about to... Outra dica que é muito simples de fazer e que toda criança gosta é fazer o acampamento dentro de casa, principalmente à noitinha. Então ali já tá no momento de relax, você pega lá o lençol que você tiver, amarra na cadeira, amarra onde você achar que vai dar para amarrar e faz ali uma barraca, um acampamento, usa pregador de roupa, o que você tiver. E aí pega um livrinho para ler, porque eles gostam. E se a gente não der o exemplo, como é que a criança vai gostar de ler? Então assim, papai e mamãe, se obrigue a ler para a criança, porque é importante. E a outra dica é exercitar a mente. A gente falou de exercitar o corpo, de fazer um circuito motor, mas é importante também fazer exercícios de raciocínio. Então jogos de tabuleiro, esses jogos de perguntas e respostas que vão estimular o raciocínio lógico. Porque se a criança ficar só vendo joguinho na televisão, que isso também eu acho assim, é muito complicado, é muito delicado quando a criança está só recebendo a informação de jogo, ou vendo outra criança brincar, é muito complicado, gente. Pensa muito nisso, porque a criança ela não está estimulando
a capacidade de raciocinar dela. A gente fala até da ginástica mental, porque tanto crianças quanto adultos, mas a gente está falando aqui dos filhos, né? Eles precisam exercitar a mente, exercitar a capacidade deles de aprender o raciocínio lógico. Então os jogos de tabuleiro são muito importantes. Eu trouxe aqui também um ótimo livro que eu li pro meu filho, eu já vi o filme, mas eu vou falar por que eu acho legal esse livro aqui, que é Divertidamente. Principalmente esse momento que a gente está vivendo, que é um momento assim que está mexendo muito com as nossas emoções. Se você já viu o filme, não tem problema, porque o livro ele vai te dar outros recursos, outras ferramentas que vão te ajudar a trabalhar as emoções do seu filho. Então, todo dia eu leio um pouquinho desse livro com meu filho Miguel, que tem 4 anos. E aí ele já vai nas emoções e fala: mamãe, essa aqui é a alegria, essa daqui é o nojinho, essa é a tristeza, esse é o raiva, esse é o medo. E aí você vai falando com a criança, né? Como que esses sentimentos agem, você vai entendendo como é que a raiva se manifesta nela, por que é importante a gente não alimentar os sentimentos negativos. Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre esses sentimentos, né, que são os sabotadores, que eles ficam ali falando na nossa cabeça, né. Eu acho interessante porque eu aprendi até com o estudo da logosofia. Se você não sabe o que é logosofia, tem um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards também, que fala sobre esses pensamentos que são entidades autônomas. Então, falar sobre essas emoções com as crianças nesse momento, usando esses recursos, é muito interessante, vai te ajudar a trabalhar o seu emocional como pai e o do seu filho também, pra gente manter o equilíbrio, que é o que a gente precisa para passar esse período todo. Me ajudou e eu gosto muito, então por isso que eu estou indicando, né? Porque se tá sendo bom para mim, eu gosto de compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você adquirir esse livro. E se você tiver alguma sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber qual desses recursos, dessas ferramentas que você já utilizou com a sua criança. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Obrigada e até a próxima. Tchau!